A gente vai relembrar um pouquinho da definição de algoritmos, tá? Vamos ver o que é variável e como que faz atribuições e vamos ver alguns exemplos, tá? Então, relembrando um pouquinho, né, o que é a lógica? A lógica é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Então, até agora, a gente trabalhou com bastante questões de lógica e agora nós vamos partir para algoritmo, né? Um algoritmo, ele representa de forma estruturada uma sequência de ações. Então, essa sequência de ações, ela precisa ter um cronograma lógico, né? Não é simplesmente a gente escrever lá de qualquer forma, porque não vai funcionar como a gente espera. Então, a gente tem que ter cuidado que nosso objetivo ele vai ser alcançado, né, diante da gente saber colocar as tarefas, né, que precisam ser executadas pelo computador. Então, essa sequência de ações que a gente vai aprender a criar a partir de agora, né, precisa ter lógica e precisa então atingir o objetivo, né, ou o resultado esperado. Ok? Então, relembrando um pouquinho esses conceitos, né, para que vocês se acostumem aí com a ideia, né? Então, exemplos de algoritmos estão aí em todo lugar, né? Eu já comentei isso também. Está no nosso celular, está no nosso computador, né? Está na engenharia mecânica, na engenharia civil, quando a gente faz uma compra pela internet. Então, tudo isso, né, são exemplos práticos de algoritmos, e aí eu trago sempre essas ideias para motivar vocês, né, no porquê usar, né, algoritmo e porquê aprender algoritmos. Então, a ideia é que isso auxilie depois, né, vocês aí durante a carreira, né? Então, porque os algoritmos, na realidade, eles são para facilitar, né, nossas questões relacionadas principalmente a cálculos, né? Então, por isso que a gente trabalha com isso. Então, algoritmo, né? Vocês lembram que eu pedi para vocês no início do semestre lá descrever quais os passos para trocar uma lâmpada, quais os passos para fazer um sanduíche, né? Isso era o nosso algoritmo antes. Mas agora, nosso algoritmo, então, vai passar dessas tarefas básicas do dia a dia para um programa de computador. Então, como eu disse para vocês anteriormente também, a gente precisa entender o problema, criar a sequência de operações para a solução do problema e aí executar essa sequência. Então, executando essa sequência, a gente tem que verificar se realmente a solução condiz com o que a gente estava querendo atingir, né? Então, esses passos, eles são bem importantes durante a construção dos nossos algoritmos. Tá? Então, vocês têm que ter em mente esses passos, porque muitas vezes, principalmente quando os alunos não são da computação, acabam por não... Até alunos iniciais da computação também acabam por não executar o algoritmo e não verificar se ele funcionou realmente, né? Aí não faz sentido a gente escrever. A gente tem que criar ele, né? E ver se a solução que ele trouxe para nós realmente, né, condiz com o que a gente esperava, tá? Então, até agora, nós usamos para resolver problemas o Excel, mas o Excel, ele é um software bem limitado, né? E a gente não tem muito domínio sobre ele. E aí, usando agora algoritmos no Octave,
né? A gente vai ter um pouco mais de flexibilidade aí para conseguir montar melhor, né, algumas resoluções de problemas que a gente não teria, né, tanta flexibilidade para fazer no Excel. Tá? Então, o bom é que agora vocês já conheceram um pouco de lógica, já praticaram um pouquinho, né? Vai facilitar agora para a gente montar um algoritmo completo. Então, afinal, como é que a gente faz, né, o algoritmo? Como é que a gente estrutura, né? Então, todo algoritmo, como eu disse, ele é uma sequência de passos, porém com início e fim. Então, por exemplo, como quando a gente falava dos passos para trocar uma lâmpada, a gente não vai começar pelo fim, por exemplo, colocando a lâmpada nova. Não vai funcionar, porque a gente precisa. Como é que a gente vai fazer isso sem pegar uma escada, tirar a lâmpada velha, colocar a nova no lugar? Então, não tem como você começar do fim. Mesma coisa acontece com o algoritmo. Ele tem um início, né? E ele vai ser executado conforme o que a gente escreveu, passo a passo. Então, o primeiro passo é o que vai ser executado primeiro, né? Logicamente. Então, olha aí, né? Lógica de novo. Então, ele tem sempre um início e um fim, tá? E aí nós vamos ter alguns blocos dentro deles, dessa estrutura que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Cada bloco desse sempre tem um início e um fim. Por que eu digo início e fim também na questão dos blocos? Porque o computador não sabe. Ele não sabe onde é que está começando alguma coisa, onde é que está terminando. Então, tem sempre um início e um fim, né, também dos blocos dentro do algoritmo. Mas aí, mais para frente, a gente vai ver por que eu estou chamando de bloco, né? Ele tem um bloco principal que engloba todos os códigos ali, e aí depois a gente vai ver os blocos secundários que ficam dentro desse bloco principal. Aparentemente deve estar parecendo um bicho de 7 cabeças para vocês, mas vocês vão ver que é bem simples usando o Octave, tá? Aí vem aquela questão das variáveis, né, que eu falei que eu ia explicar hoje também, porque sem elas a gente não consegue trabalhar também. Então, vocês lembram que lá no Excel a gente tinha as células, né? As células, elas guardavam os valores para nós. As variáveis, elas fazem a mesma coisa. A diferença agora é que aqui a gente não vai ter aqueles quadradinhos, né? No Excel a gente tem os quadradinhos e cada uma tinha uma referência. Então, a célula da linha 1, coluna A, né? Era a célula A1. Agora, a gente não vai ter mais essas referências. A gente pode colocar qualquer nome. E aí, esse nome, ele é responsável por armazenar um valor. Então, é o nome que a gente dá para o espaço da memória do computador, onde a gente está querendo guardar um valor, tá? E aí, não só um valor, tá? No caso das variáveis, a gente tem variáveis numéricas, variáveis que guardam uma letra, né? Uma palavra, ou as booleanas, que são, então, o verdadeiro e o falso, né, que também a gente guardava antes. E aí tem também a questão de como que eu guardo, né? Como é que eu atribuo, né, os valores para as variáveis. Então, a gente vai dar um nome para ela, vai colocar um comando do lado e vai colocar o valor que a gente quer guardar naquela variável. Então, isso a gente vai ver também agora nos exemplos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um pseudocódigo, não está em Octave, é só para vocês entenderem um pouquinho
como é que fica a estrutura ainda no português, tá? Então, eu tenho que dizer quais variáveis que eu vou utilizar. Nesse exemplo aqui eu tenho duas variáveis, uma se chama número e outra se chama dobro, tá? Quem quiser usar variáveis A, B, C para conseguir ter uma similaridade com as variáveis do Excel, pode ser também, né? Então, o nome que vocês dão para a variável não importa. Só que ela precisa ser uma palavra única, não pode ter espaço e não pode ter acento, tá? Então, a variável ela tem que ser uma palavra só, sem espaço e sem acento. Então, o algoritmo, ele inicia por essa definição de variáveis, tá? E o bloco dele, então, está entre o início e o fim. E aí existe a possibilidade de a gente ler um valor do teclado e guardar numa variável, ou simplesmente, então, atribuir um valor qualquer ali no próprio código, fazer o cálculo e mostrar o resultado. Então, geralmente esse é o nosso processo principal. A gente tem um valor, lê um valor, né? Faz um cálculo e mostra o resultado. É como se fosse que a gente fosse elaborar uma calculadora, né? Então, a gente está entrando com um valor na calculadora, está fazendo um cálculo ali no meio e está mostrando o resultado. Além disso, nós vamos também trabalhar com o if-else. Então, a gente só vai ter uma estrutura diferente do que é trabalhado no Excel. Mas ainda a gente vai trabalhar com if-else até o fim desse semestre. Os operadores aritméticos também continuam semelhantes, né, ao que a gente já trabalhava. Então, a soma, a subtração, multiplicação. Antes a gente usava aquelas funções prontas, né, do Excel, a soma, né, a sub, a multi. Aqui a gente vai usar o operador mesmo, né? O mais do teclado, o menos, né? A multiplicação, etc. Então, nesse caso aqui, a gente tem também, além disso, a potenciação, que é o acento circunflexo, a divisão e o módulo. O que é o módulo? O módulo é quando eu quero capturar o resto de uma divisão. Então, por exemplo, eu tenho 4 dividido por 2. O meu dividendo ali vai ser 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, esse 0 é o valor do módulo que ele vem para nós quando a gente usa esse operador. Então, ele é útil para alguns cálculos quando você quer saber se o resultado de uma divisão é exata ou não exata. Então, é por isso que ele existe. Agora, então, vamos conversar um pouquinho sobre o Octave. Tá? Quem não conseguiu instalar ainda, eu posso ajudar, porque realmente ele é pesado, né, e pode causar alguma dúvida, tá, em vocês. Então, eu posso ajudar depois, quem teve dificuldade. O Octave é uma linguagem de programação voltada à programação científica. Tá? Existem várias outras linguagens, só que para vocês a gente usa o Octave porque vocês vão usar realmente mais a programação científica no uso de cálculos, né, do que a programação em si. Porque vocês não estão aqui para aprender a criar um software, né? Isso é coisa do pessoal da ciência e da computação. Então, lá, sim, a gente trabalha com linguagens de programação para desenvolver softwares, né? Mas vocês não vão desenvolver softwares.
vocês vão no máximo trabalhar com algoritmos voltados para cálculo. Então é por isso que aqui a gente trabalha com Octave. Aí lá em cálculo numérico, provavelmente vocês vão trabalhar mais um pouco. Não sei se essa grade nova agora não tem outro nome, essa disciplina também. Mas aí vocês vão usar de novo e aí depois vocês vão poder também ocupar no futuro aí, se vocês forem, né, fazer cálculos. Então, ele tem a sintaxe, né, a escrita que a gente diz, orientada para matemática, né, dá para fazer plotagem, alguns gráficos também, mas a gente não vai fazer gráfico porque vocês, enfim, vocês não vão utilizar provavelmente, então não tem por que estar vendo isso. Outro motivo da gente utilizar ele é que é um software livre, então vocês não têm que pagar para obter, né? E roda, né? Funciona no Linux, no Mac, no Windows, né? E aí existe outro que se chama MATLAB, que é bem parecido com o Octave, inclusive o pessoal que é da matemática gosta mais do MATLAB, porque ele tem umas funções prontas. Só que o MATLAB é um software proprietário, então para poder usar ele precisa ser pago, né? Tem que pagar, então só comprando. Então, de repente, futuramente, aí, né, quem tiver interesse pode adquirir o MATLAB. Mas o Octave, ele é bem bom também, eu acredito que para o que a gente precisa, ele é suficiente, tá? E aí, provavelmente também vocês vão ter uma curva de aprendizado aí, vamos com calma também, tá? Mas vamos aprender a usar esse software. Então eu vou abrir ele aqui, eu já estou com ele aberto, né? Ele tem essa interface, né? Então, o que é essa interface aqui, com essas janelinhas aqui todas empilhadas? Aqui, no canto esquerdo, é a navegação, então é as pastas que eu tenho no meu computador, e aí eu posso, por exemplo, aqui no meu desktop, criar uma pasta só para os meus arquivos de algoritmos, né? Então eu posso vir aqui e criar uma nova pasta em que tenha os meus algoritmos. O Workspace, que é esse aqui embaixo das pastinhas, é a área de trabalho. Então no Workspace ele aparece realmente no que a gente está trabalhando, em que arquivo que a gente está trabalhando. O Command Story aqui embaixo é os últimos comandos que a gente digitou. E aí tem essa janela à direita aqui, que é o Command Window. Então, aqui a gente vai digitar alguns comandos. Aqui tem manual, né, documentação, se vocês têm alguma dúvida ou quer explorar um pouco, né, as possibilidades do Octave. Editor de variáveis a gente também não costuma usar. E o editor, tá? Então, o editor, que é esse aqui, eu vou aumentar aqui, é o que a gente vai mais utilizar. Então, vamos sempre navegar entre o editor e o Command Window. Aqui no Command Window, o que a gente escreve não salva, mas ele tem uma execução imediata, tá? O editor, a gente vai poder escrever e salvar, tá? Então, a gente vai poder escrever e salvar dentro daquela pastinha que eu falei para vocês. Então, o ideal é que vocês criem uma pastinha onde vai ficar sempre os algoritmos de vocês lá guardados. E aí a gente vai poder, então, executar esses comandos que estão no editor
É como se fosse que a gente estaria escrevendo numa folha em branco, né? E aí a gente executa quando quer. Então, diferente da command window aqui, que executa na hora que você digita e aperta Enter, o editor você pode escrever todo o algoritmo e mandar executar ele por completo. Então, como que eu executo, né? Aqui em cima tem esse botãozinho aqui que se chama o Run, né? Então, esse botãozinho, toda vez que você clica nele, ele salva o arquivo que a gente está editando e executa o algoritmo. Então, o que vai acontecer? A gente vai escrever o algoritmo passo a passo, vai vir aqui no Run, né? Vai apertar nessa engrenagemzinha que tem um play, né? E aí ele vai executar nosso algoritmo. Aí ele vai ler linha por linha e executar. Claro que a gente não consegue visualizar isso porque é extremamente rápido, tá? Então, primeiro, vamos trabalhar um pouquinho com o lado do Command Window, tá? Então, aqui, vocês vejam que tem que estar piscando o cursor, tá? Como se fosse lá no Word, né? E aí, aqui a gente pode usar, por exemplo, principalmente para cálculos rápidos. Ele serve como uma espécie de calculadora mesmo. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 2 mais 2 e apertar Enter, o que vai acontecer? A minha área de trabalho aqui vai guardar o valor, né, e a variável, uma variável abstrata, né, essa variável ela não está salva, vai mostrar aqui para nós o que foi executado. O último comando no histórico fica aqui embaixo no canto inferior esquerdo. E aí, aqui, então na Command Window, eu coloquei 2 mais 2, apertei Enter e o resultado da minha soma já apareceu. E aí ele serve para fazer qualquer outro cálculo, né? Como, por exemplo, uma multiplicação, vamos fazer 2 vezes 3. E aí você pode ir fazendo cálculos aqui, porém isso não fica salvo. Para navegar para o último comando, então digitado, aperto a flecha para cima do meu teclado e aí ele vai me mostrar o último comando. Porém, se eu fechar a janela do Octave, tudo isso que eu digitei será perdido, tá? Não fica salvo. Para me salvar, como eu comentei com vocês, a gente precisa do editor. Aqui no editor, sim, eu vou poder também fazer a mesma operação, porém eu vou poder salvar esse arquivo. Então, eu digitei aqui a minha operação e vou clicar aqui no play aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai abrir uma janelinha pedindo salvar como, né? Save as. Vou selecionar a pasta que eu quero salvar. Vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar aqui de meus algoritmos. Vou dar um nome para esse nosso primeiro algoritmo. Vou botar aqui primeiro e vou clicar em salvar. Feito isso, agora os nossos comandos não vão ser perdidos. Então, eles vão ficar salvos nesse arquivo. É um arquivo do tipo .m, que é lido pelo bloco de notas. Se vocês quiserem ler pelo bloco de notas, pode. Ou pelo próprio Octave daí. Voltando na Command Window, o que aconteceu? Ele executou o meu arquivo, tá? Meu arquivo tem uma soma
e ele vai dar de retorno para nós essa soma. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Tá dando para entender. Tá. Voltando ao editor, vejam que o resultado dessa soma, ela não está salva, tá? Para mim salvar ela, eu tenho que guardar onde? Dentro de uma variável, tá? Então, como que eu faço isso? No Octave, eu não preciso declarar a variável antes aqui, né? No caso de outras linguagens, a gente precisa sempre definir a variável antes. No Octave, a gente pode diretamente colocar o nome da variável, coloca o operador de igual e a soma. O que vai acontecer? O resultado dessa soma vai ser armazenada na variável A. Então, é como se a gente tivesse similar a isso. Inclusive, eu vou abrir aqui. Similar a isso é como se a gente tivesse a nossa planilha no Excel e a gente está armazenando então a soma, né, aqui de dois valores dentro da célula. Então vejam que no Excel a gente tem o nome da célula, A1. No Octave a gente tem o nome da variável. Aqui eu coloquei A, mas eu poderia ser soma. Opa. Poderia ter outro nome, poderia ser total o nome, não tem problema. Eu botei A aqui só para ficar parecido com o que a gente usava aqui. Tá? Então, feito isso, vamos executar de novo. Então, executei meu algoritmo de novo. O que aconteceu? Tá vendo que antes, quando eu executei a primeira vez, o nosso total aqui da nossa soma, ele ficou sem ser armazenado, né? Então, quando aparece assim, ó, ANS, né, não está armazenado o total. Agora, na segunda vez que eu executei, eu falei que o total ficaria armazenado na variável A. Agora, se eu quiser usar o conteúdo dessa variável, também posso. Então, toda vez que eu quiser mostrar o que tem guardado nela, eu só digito o nome dela aqui. Aí aqui no editor, né, eu tenho a possibilidade de aumentar esse nosso algoritmo e usar essa variável A. Então agora eu quero uma variável B que vai receber a variável A mais 1. O que vai acontecer? O resultado que está lá na variável A, né, que vai ser 4, vai ser somado ao número 1 e aí esse resultado eu guardo na variável B. É necessário guardar toda vez? Não, tudo depende, né? Depende se eu vou querer tá utilizando essa variável B aqui novamente ou não, né? Então, eu vou executar de novo e aí vou olhar lá o resultado disso. Então, a variável A, ele vai mostrar para nós, né, o resultado da soma de 2 mais 2. E a variável B, então, é o que tinha na variável A mais 1. Então, dentro da variável B, eu estou armazenando o valor 5. É como se eu tivesse aqui, né, no Excel, vamos pegar de novo para fazer a similaridade, como se eu estivesse pegando a A1 aqui mais 1. Ó, então é bem
o processo é bem semelhante. A diferença agora é que a gente está fazendo isso com comandos, um abaixo do outro, tá? Então, e aí outra questão é que a gente está armazenando valores em variáveis e não em células. Então, no caso aqui, a gente precisa ter, né, uma lógica nessa sequência. Se eu tivesse assim, ao contrário, e se eu não tivesse nada na variável A, ele não ia funcionar corretamente, né? Então, ele ia somar o A mais 1, o A poderia não ter nada dentro dele, então o B passaria a ter 1. Tá? E aí depois eu estou atribuindo valor ao A. É por isso que é importante a sequência, né, de comandos que a gente está colocando. Diferente do Excel, que a gente não precisava, às vezes, ter uma sequência, né, de comandos. Dependendo do que fosse criar ali, não era necessário. Outra coisa, às vezes a gente faz um algoritmo um pouco mais extenso e não quer mostrar, não quer ficar mostrando, né, todas as variáveis uma por uma. A gente pode também simplesmente só querer mostrar o total dos cálculos lá no fim, né? Então, não me interessa, por exemplo, o resultado do A. Só me interessa o resultado do B. Eu não preciso ver aqui no meu command window o resultado do A. Então, eu coloco um ponto e vírgula no final da linha e aí ele não vai me mostrar. Ele só vai me mostrar o B. Tá? Então, só o que tivesse em ponto e vírgula. Então, isso aqui é mais uma dica, digamos assim, para não ficar tão poluído, né, quando a gente está executando os códigos. Aqui então esse exemplo aqui já fiz com vocês. Então, ler 2 valores e escrever o resultado da soma desses valores, né? Então eu posso ter essa possibilidade, né? Então aqui eu posso colocar assim, primeiro valor, então eu vou ler um valor qualquer, segundo valor, vou ler outro valor e o total vai ser o primeiro mais o segundo. Então, se a gente fosse resolver passo a passo aquele exemplo do slide, né, que tá pedindo aqui, tá dizendo assim, ler 2 valores e escrever o resultado da soma. Então, nesse caso aqui, ó, eu tô lendo o valor e guardando ele nessa variável. Então, o primeiro valor que eu tô lendo é o 3. O segundo valor que eu tô lendo é o 4. Depois, para mim guardar o total, então, eu vou pegar a primeira variável, então, o primeiro valor, mais a segunda variável, né, o segundo valor, e somar. Somando esses dois, eu vou guardar na variável total. Se eu não quero armazenar esses valores, eu posso simplesmente fazer uma soma entre eles e não guardar, né? Eu guardo numa variável os totais quando eu vou usar, né, de novo a mesma variável. Então tem que tomar cuidado também com o workspace aqui, ó, que às vezes a gente está manipulando essas variáveis e ela já tem valor guardada, né? Então, o ideal é que a gente às vezes atribua 0, né, se a gente quer reutilizar a variável. Então, por exemplo, eu estou com o 3 guardado no primeiro valor aqui. Lá no meio do meu algoritmo, eu resolvo que eu quero usar ela de novo
só que eu quero substituir o que tem dentro. Então, eu atribuo 0. Atribuindo 0, então ela vai ter um valor que é nulo, né? É 0 é um valor ainda, mas é um valor nulo, e aí eu posso reutilizar essa variável atribuindo outros valores a ela. Deixa eu ver o que tem de exercício aqui. Então, aqui vocês vão ter que fazer o armazenamento de alguns valores, que é o que eu estava mostrando agora. Soma, subtração, multiplicação e divisão de valores. Aqui um algoritmo para calcular a área de um triângulo. Então, vocês vão ter que olhar como é que calcula a área do triângulo, a área de um perímetro e a área de um trapézio. Então, tudo isso vocês vão montar aqui no Octave, né? Então, por exemplo, a área total de um quadrado, né? Então, eu vou ter total recebe. O que eu vou receber aqui? Eu vou receber duas variáveis, então, que seria elevado ao quadrado, né? Porque o cálculo da área total do quadrado, então, é 2 vezes a altura e 2 vezes, né, elevado ao quadrado a altura e largura, e a soma total, né? Então, eu teria A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vocês vão ter que montar essas fórmulas. Tô com dificuldade de montar no Octave? Monta primeiro no papel, vê como é que funciona para calcular, né, a área de um trapézio, por exemplo, e depois vem para o Octave. Então, por exemplo, eu sei que a fórmula é essa, né? É o lado ao quadrado e a base ao quadrado, né? O que é essas variáveis, né? A vai ser quanto? Então, eu vou atribuir um valor. B vai ser quanto? Vou atribuir outro valor. Existe um comando chamado input que permite que a gente leia valores do teclado. Tá? Então, existe também a possibilidade da gente pedir para o usuário digitar um valor. Isso a gente usa muito quando a gente cria o software lá de programação na computação. Aqui para vocês talvez não seja tão importante, mas eu gostaria de também trazer para vocês essa outra possibilidade. Então, similar a isso é você atribuir o valor aqui embaixo, né, ou usar o input. Quando eu executo isso, ele vai pedir aqui no command window para a gente digitar um valor. Então, eu vou digitar um valor, digitar outro valor e ele vai me trazer o total. Então, primeiro, vocês vão no editor, sempre, né? Escreve o código, pensando em como fazer o cálculo, né? Atribuindo valores à variável. Então, você pode solicitar que a pessoa digite o valor, né? Ou colocar o valor direto aqui, também vai funcionar. Aí, vocês executam, né? Salva o arquivo, vem aqui e testa para ver se deu certo, tá? Sempre vocês vão fazer essa execução padrão, digamos, quando usa o Octave, tá? Alguém tem alguma dúvida?
baixar o Octave ali, quando aparece no tab aqui no computador, ele aparece tudo ele com aquele no formato ali de códigos ali, não aparece essa tela aqui. Não apareceu essa tela? Não. Deixa eu parar aqui.